Viajando pelas intermináveis águas do Oceano Atlântico Sul, a 2.420 quilômetros do local habitado mais perto e a 2.800 quilômetros da metrópole mais próxima, que é a cidade do Cabo, fica a remota Tristão da Cunha, na ilha de Santa Helena. Ali está a cidade mais isolada do mundo. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Sua paisagem verde esmeralda é salpicada por uma pequena variedade de casas, adicionando uma improvável civilização ao seu ambiente amplamente solitário. Tristão da Cunha é um testemunho de resiliência e capacidade de sobrevivência da humanidade. Afinal de contas, é o local povoado mais remoto do mundo. Em 1506, o explorador português Tristão da Cunha descobriu originalmente o arquipélago de ilhas vulcânicas, contendo a ilha homônima, junto com outras 5 ilhas menores e desabitadas, e prontamente nomeou as ilhas em homenagem a si mesmo. Mas ele não pode atracar devido aos penhascos de mais de 600 metros de altura. Foi só no início dos anos 1800 que a ilha passou a despertar interesses. Em 1810, 3 norte-americanos tentaram estabelecer uma colônia e um posto comercial em Tristão da Cunha. Mas o plano fracassou depois de um acidente de pesca que enviou 2 de seus homens para as profundezas do oceano. Em 1816, os britânicos chegaram a Tristão da Cunha por preocupação de que os franceses pudessem usar a ilha para ajudar a libertar Napoleão, preso a mais de 2.400 quilômetros ao norte, na ilha de Santa Helena. A partir daí, a população começou a florescer. Os baleeiros se estabeleceram e Tristão da Cunha começou a parecer cada vez mais uma cidade de verdade. O isolamento em Tristão da Cunha atingiu seu ápice durante a Primeira Guerra Mundial, quando a ilha recebeu uma única carta ao longo de 10 anos. O povo mais isolado da Terra não teve contato com o mundo exterior até que as notícias de paz finalmente chegassem a eles em 1919. Hoje, Tristão da Cunha abriga 267 pessoas e oferece confortos modernos, como um hospital equipado com uma sala de operação e instalações odontológicas e uma mercearia. A natureza volúvel do mar ainda prova ser um problema quando se trata de receber remessas regulares de suprimentos. Por isso, os pedidos são feitos com meses de antecedência, já que a ilha pode ficar por meses inalcançável. Vale lembrar que o terreno acidentado da ilha impede que o local receba uma pista de aeroporto, que sem dúvida facilitaria muito a vida de seus cidadãos. Para chegar à ilha, a única forma é pegando um barco que geralmente sai da cidade do Cabo, da África do Sul. A viagem leva aproximadamente 6 dias e os navios partem em um horário inconsistente. Em algumas ocasiões, eles partem várias vezes por mês e às vezes pulam um mês inteiro devido às condições meteorológicas. Toda a família que vive na ilha tem à disposição alguns campos compartilhados para cultivar batatas e outros alimentos. Eles também usam o espaço para cuidar de seus animais e deixá-los pastar. O número de animais que cada família possui é controlado pelo governo para evitar o pastoreio excessivo da terra limitada. Cada família pode possuir apenas 2 vacas. A eletricidade tradicional não está disponível, portanto, os moradores ficam reféns de geradores a diesel. Não há rede de telefonia móvel na ilha. Um café abriga alguns computadores para que os moradores usem a internet compartilhada, de apenas 3 megabytes por segundo.
Há apenas um telefone público disponível na ilha e não existem televisões, muito menos emissões televisivas. Para diversão, a ilha possui apenas um pequeno bar e uma piscina. Não há hotéis nem restaurantes. A ilha possui apenas uma escola. Os estudantes que quiserem prosseguir os estudos até ensino médio e superior devem ir para o Reino Unido. O fato da população ser pequena causa alguns problemas de saúde óbvios, devido à endogamia, consequência do casamento inevitável entre pessoas com um grau de parentesco próximo, causando um cada vez mais restrito recurso genético. A vida na cidade mais remota do mundo é simplesmente pacífica. A única preocupação deriva do vulcão ativo que se ergue acima. Tristão da Cunha não tem uma erupção desde 1961, quando todos os poucos cidadãos foram evacuados e só voltaram 2 anos depois. Você teria coragem de passar algumas semanas no lugar mais isolado do mundo? Conte nos comentários. Até a próxima!